Olá, meu querido amigo, meu querido irmão. Estamos iniciando mais um Café com Fé. Bom, hoje estamos aqui nesse programa recebendo mais uma pessoa muito querida aqui, que é o nosso amigo Padre José Nelson. Boa tarde, Padre José Nelson, tudo bem? Boa tarde, Padre Renato, boa tarde a todos que nos acompanharão nesse vídeo. Sempre é uma alegria, poder falar, das coisas da igreja, colocando dentro da nossa caminhada de vida realmente a vivência da fé. Então, vamos na fé e na coragem. E tomando um café com fé. Então hoje o tema do nosso Café com Fé é sobre o celibato. O celibato, uma das promessas, uma dos juramentos de vida de um sacerdote para poder viver no sacerdócio católico romano a condição de presbítero e assim servir o povo de Deus. Padre José Nelson, quer falar um pouquinho de você? Quantos anos, de onde você veio, onde nós estamos? Bom, nós estamos no momento em Juquitiba, na paróquia Santa Rita de Cássia, que esse é o território, na casa paroquial. E eu nasci em Bezerros, Pernambuco, tenho 42 anos de idade, 2 anos de sacerdócio. E a caminhada de fé durante meu período de vida, vamos dizer assim, nesses 42 anos, tem sido de muitas surpresas e acontecimentos inusitados. Como, por exemplo, quando eu cheguei aqui a esse território paroquial, ainda seminarista, assumindo a administração de uma paróquia. Mas, se for olhar para outros aspectos da minha vida, tudo tem relacionado também a esses tipos de acontecimento, de coisas que são meio ilógicas, mas que Deus nos permite viver. É um pouco assim um resumo da vida, ou pelo menos o início dela. 42 aninhos, olha só, ele tem cara de mais novo. Só que não. Então, aqui na paróquia de Santa Rita, em Juquitiba, você já com 2 anos de padre, administrando essa paróquia aqui. Vou fazer a pergunta, já sei a resposta, mas é feliz por ser padre? Se me perguntassem novamente hoje o que eu seria, eu não diria outra coisa que ser padre. Olha que bênção de Deus. E o Padre José Nelson, ele então há 2 anos, tem esse ministério, esse encargo. E para viver essa escolha, se ainda hoje nós perguntássemos, quer ser padre? Ele tem a certeza então de dizer sim, eu quero. Para a gente ser padre, você teve que fazer uma renúncia, não é, Padre Zé? Assim como eu também tive que fazer uma renúncia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Vamos lá. Bom, o nome dessa renúncia a gente chama de celibato, que o nome correto seria celibato. Na verdade não é uma renúncia, sim uma escolha, uma decisão de não realizar uma ordem natural das coisas, que é a formação de uma família, de ter uma esposa, possivelmente ter aí seus filhos, gerar então dentro da sua casa um lar. Para deixar este lar, para deixar nessa decisão, a escolha integral pelo povo de Deus. Você quer falar um pouquinho sobre o celibato, padre? Como você encara? Bom, hoje para mim encarar o celibato, claro, toda a formação filosófica, teológica, o seminário, tudo isso nos possibilita, e os ensinamentos da igreja a compreender melhor. Olhando humanamente, hoje eu compreendo o celibato de um modo diferente, como a gente vê muito as pessoas falando por aí. Eu acho que o padre deveria ser casado. Quando muda um papa, a primeira pergunta de um jornalista normalmente é: vai liberar o casamento dos padres? E assim por diante. Trocou o papa, a primeira pergunta que se faz lá em Roma é se vai liberar o casamento. E um dia eu vi uma entrevista de um padre dizendo se tinha protesto de padre para Roma liberar casamento. Nunca vi. Então, peraí, é uma decisão, é uma escolha que o sacerdote faz sabendo o que vai acontecer. E por que se pensa muito ou se fala muito sobre essa questão do casamento de um padre, dele constituir uma família? A pergunta, uma pessoa vai fazer uma pergunta para um padre pela primeira vez, posso perguntar uma coisa? Você já sabe, vai perguntar por que padre não casa. Não conheço uma visita que você faz a primeira vez que não pergunte isso.
por que o padre não pode casar? Porque ele não quer. A resposta é óbvia e simples. Nossa, que grosso. Não é ser grosso, é ser realista. A igreja não põe uma arma na nossa cabeça e diz, você tem que viver o celibato. Então o celibato não é somente uma renúncia. Dentro dessa renúncia, o padre já mencionava no início da pergunta, é uma escolha que eu faço ciente. Que celibato é uma coisa, castidade é outra. Castidade não é para o padre, é para o solteiro, é para o casado, é para o padre. Castidade é para todo cristão. Celibato é uma escolha dentro da vida sacerdotal, dentro da vida religiosa consagrada, que se faz, aí sim, essa renúncia em prol de algo. Eu vivo o celibato como um sacrifício, entre aspas, em virtude da santidade do povo que me é confiado pela igreja. E se me foi confiado pela igreja, me foi confiado por Deus. Então, é uma renúncia que a gente faz para dedicar o nosso tempo de um modo integral, para que o nosso pensamento seja totalmente voltado ao servir a Cristo em sua igreja. Não que seja ruim a constituição de uma família. E aí eu posso citar, antes de ser padre, eu namorei, eu tive uma vida como qualquer outra pessoa teria. Mas a partir do momento que eu fiz a opção, que eu entrei no seminário e que eu decidi realmente ser padre, porque durante a caminhada no seminário também tem isso, as dúvidas, será que não fiz uma escolha porque não deu certo o namoro? Olha que eu vivi 8 anos com uma pessoa, não foi 8 dias. Hoje ela não tem raiva de mim não, mas no começo tinha. Mas depois que a gente termina certos relacionamentos, quando a gente não compreende as escolhas na vida, a gente fica nisso. Será que eu não estou fugindo? Porque aquilo não deu certo, então vou viver outra coisa? E muitas vezes isso acontece mesmo na nossa vida. A gente foge de um determinado problema. Mas ao longo, por isso o tempo de seminário, você vai amadurecendo, você vai crescendo na sua resposta. Então chegou um momento, eu me lembro que eu estava na transição da filosofia para a teologia, que eu passei uma situação onde eu, depois daquilo, nunca mais eu tive uma crise de decisão. Devo ou não devo ser padre? Então aquilo me fortaleceu para uma decisão da qual eu respondi hoje. Se me perguntassem de novo, eu seria o quê? Padre. Eu não faria outra escolha. Bom, padre, você fala uma coisa muito importante aqui, é uma decisão pessoal, uma decisão, uma convicção pessoal que passa por todas as experiências pré-existentes, pré-seminários. E aqui ele citou uma coisa muito bacana que acho que vai dar. E acho que não. Ele tem apesar de ele ter menos tempo de ministério do que eu, mas mais maturidade de vida, acho que ele pode trazer até para nós aqui uma colaboração muito grande a respeito dessa decisão. Padre José Nelson, você não casou, não está casado. Não. Mas já casou? Já casei. Que conversa é essa, padre? Não pode casar. Já fui casado, na igreja. Conta isso pra gente direito. Eu vivi um matrimônio de 8 anos. Com uma pessoa que tudo certinho, casado na igreja, civil, tudo. Você fala, mas como é que pode? Hoje é padre. Eu também pensava isso quando fui a primeira vez chamado por um padre para fazer um encontro vocacional, e se eu não tinha pensado em ser padre. E eu disse, quando eu tinha 8 anos de idade, uma professora me perguntou, o que você quer ser quando crescer? Eu não cresci muito até hoje, mas a idade aumentou. Mas eu falei, padre ou médico? Estudei, tentei medicina, não consegui. Estudei técnica de enfermagem, trabalhei 12 anos na área, mas não fui médico. E hoje, como sacerdote, a gente não deixa de ser médico. Médico de almas. Então não deixei de exercer a medicina, só que de uma outra forma. E isso é um desafio. Mas você fala assim, como assim é casado e é padre hoje? Meu casamento passou por uma nulidade matrimonial. Foi um casamento que existia, mas não existia. Como é isso, padre? É muito simples. A igreja, ela não anula casamento. A igreja, ela não divorcia uma pessoa. A igreja, dentro de tudo aquilo que aconteceu naquele matrimônio, constata que aquele matrimônio, na verdade, ele não existiu. Aí existe, claro, se é lícito ou ilícito, são as questões de lei canônica,
Eu entendo uma coisinha assim, do Código de Direito Canônico eu li, estudei, mas eu não sou um especialista na lei. Também não. Mas o que eu posso dizer é que dentro de tudo que foi, né, naquele processo de nulidade matrimonial, entre as causas estava lá na definição que a gente chama de veredicto, veredito final. Aquele casamento, na verdade, ele não existiu. Então, enquanto sacramento, ele não aconteceu. Aconteceu a cerimônia? Aconteceu. O padre estava lá, quando eu estava assistindo ao matrimônio, porque quem celebra o matrimônio são os noivos, estava, então tinha testemunha qualificada. Mas tinha uma série de fatores que não foram observados, que faz com que a igreja compreenda que aquele sacramento do matrimônio não existiu. Se não existiu, então eu não fui casado, perante a lei da igreja. No civil, o processo aconteceu como tem que acontecer, um divórcio. 3 anos depois, eu fui convidado por um padre, e se eu não tinha, era engajado na igreja, já pensou em ser padre? Eu falei, tá maluco? Né? E eu era catequista, já era coordenador da catequese diocesana, estava lá e tal. Aí eu falei, tá maluco, padre? Eu fui casado, né? Então, quer dizer, para mim, para ser padre, você tinha que ser, com a palavra certa, tinha que ser virgem, né? Vamos ser realistas, não ter trava na língua não, né? Não tinha que nunca ter dado um beijo, né? Não podia, imagina, ainda mais eu, uma vida de casado, né? Então não podia nem pensar. Falei, tá maluco, padre? Aí ele disse, vai num encontro vocacional. Aí na época eu estava namorando outra vez. Né? Estava namorando, estava saindo com uma pessoa e tal. Eu falei, mas indo no encontro vocacional vai arrancar pedaço. Eu comecei a desviar. Né? Enrolava para não ir no encontro vocacional. Até um dia que o padre chegou para mim no final de uma missa lá que eu estava ajudando e disse, hoje tem encontro vocacional. Aí eu falei, que legal. Aí eu falei assim, essa é minha namorada. Apresentei, porque eu falei, agora ele desiste. Aí eu falei, essa é minha namorada. Ele falou, mulheres podem ir também. Ou seja, não tinha desculpa para não ir. Mulher pode ir também, porque o encontro não é para ser padre ou ser freira. É para descobrir justamente a vocação. Vai que você descobre como viver o matrimônio de verdade agora. Eu falei, eita nós, foi um chute na canela daqueles, né? Aí eu falei, só para ele largar do meu pé, eu vou. Isso foi no mês de agosto. Eu lembro que era até voltando ao encontro vocacional depois das férias. E lá me fizeram uma pergunta, nesse primeiro encontro. Se a palavra de Deus norteasse a minha vida, qual trecho dela seria? E eu lembro que eu abri a Bíblia e eu li um trecho do Evangelho de São Marcos, que era, inclusive, o último capítulo. E a frase que me marcou naquele dia, naquele primeiro encontro vocacional do mês de agosto de 2007, né, o que me marcou naquele encontro foi justamente essa frase. Ide ao mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. Primeiro encontro vocacional. Esse é o meu lema sacerdotal. Ele nunca mudou ao longo de toda a minha caminhada de vida. O que mudou foi que em setembro daquele ano, né, eu lembro que falaram assim, quer entrar no seminário? Eu falei, não, está muito cedo, né? Vou esperar um pouco mais. Continuei fazendo encontro vocacional, namorando, né? Conversava com o meu diretor espiritual, se tinha algum problema isso. Não, tá tranquilo, pode, né? O encontro vocacional é um período de discernimento. Não quer dizer que você vai ser padre. Mudou o bispo da diocese. Mudou o bispo. E aí quando o bispo mudou, ele disse, você precisa tomar uma decisão, para lá ou para cá. Eu lembro que eu cheguei para minha namorada e disse assim, é o seguinte, vai ter um retiro, né, mês que vem, será no mês de setembro, falei, mês que vem vai ter um retiro. Foi dia de Nossa Senhora Aparecida, nesse retiro. E aí eu fui pro retiro. O bispo conversou comigo e eu tomei uma decisão. Terminei o namoro, fui pro seminário. E a menina ficou com muita raiva de mim, hoje é casada, tem filhos, né? Batizei o primeiro filho dela, inclusive. Né? Eu lembro que foi uma briga, porque quando ela veio me convidar para o batizado, eu falei assim, se o teu marido for mexer a paciência lá, né? Porque ela falou, não, ele sabe, ao contrário, faz questão. Aí temos uma baita amizade hoje, né, com essa pessoa que eu namorei após, né, esse relacionamento de 8 anos, né, que eu tive, e assim por diante. Então, digamos que para viver, né, o sacerdócio ou a vida matrimonial, que estão dentro dos sacramentos da igreja, na mesma função ou no mesmo patamar, o sacramento da ordem do matrimônio, que são sacramentos de serviço. Então, seja casado, seja padre,
nós temos uma única coisa que Deus nos chama: dar exemplo e servir dentro daquilo que escolhemos. Eu acredito que, de uma forma, eu também pude exemplificar isso quando vivi esses 8 anos de matrimônio. Mesmo, né, não sendo como deveria ser. Mas hoje, esses 8 anos de matrimônio me levam a atender um casal em crise e dizer: o que faltou para mim naquele diálogo é o que hoje Deus me permitiu, nesses 8 anos, conhecer para te atender. Aí eu não conto para todo mundo assim: oh, eu fui casado. Mas de vez em quando sai a pergunta: padre, né, como é que o senhor sabe disso? Eu digo: eu leio bastante. Justamente esse tema, como eu falei, né, a gente tinha aqui um expert nesse assunto, justamente por trazer para nós essa visão. Em que muita gente às vezes tem essa ideia, né? Ah, o padre não casa. Resume o celibato nessa condição de não estar casado. E aí, com todas as dificuldades da vida celibatária, da vida a sós, a gente tem justamente o grande empecilho. Muita gente já acha que o problema de estar sozinho, o problema de ser sozinho, é o que vai desencadear uma série de depressões, uma série de frustrações. E daí a gente não vai poder tirar essas conclusões. Por quê? Porque também na vida a dois isso pode acontecer como acontece. E pior de tudo é quando a gente acha que é falta de opção, né? O Papa Francisco, ele disse certa vez que a vida celibatária, ou ser padre, não é uma escolha para solteirões, em que a gente só vê gente que não deu certo no amor e vai ser padre por isso. Não, minha gente. O celibato é uma escolha consciente, como o Padre Zé Nelson disse. Passa pela nossa humanidade. E é uma condição que eu digo para vocês, não é só para quem é sacerdote. O celibato, ele existe para muitas outras pessoas, que inclusive são leigos e leigas. Gente que realmente não nasceu para casar, nasceu para viver sozinha. E escolheu viver sozinha. E é uma condição que deve ser respeitada, desde que a pessoa também saiba, na sua solidão, no seu celibato, por aqui não assim dizer, encontrar a capacidade plena do diálogo e também da doação, que é fruto do amor. Padre Zé Nelson, vou fazer uma pergunta aqui muito íntima, mas fique à vontade de responder. Você é uma pessoa que se considera capaz de amar? Olha, a gente dizer isso, as pessoas às vezes podem pensar assim, é uma prepotência a gente dizer isso de nós mesmos. Mas olhando para a minha vida, aí falando por mim, Padre José Nelson, e como eu optei viver esse celibato, eu digo que sim. Porque hoje em dia a gente confunde muito o significado desse verbo amar, né? Porque amar é um verbo, não vamos esquecer disso. E esse verbo amar, ele pede uma ação. A ação dele é o amor. E o amor como? Sem uma segunda intenção. Né? Um amor sem um interesse secundário ou malicioso, né, dentro da nossa vida. O que não quer dizer que a gente deixou de viver. Que o amar dentro do sacerdócio, ele não pode acontecer porque não pode. Mas é porque não pode. Porque a gente entende hoje o amor como o ato sexual. E isso não é o amor. A gente entende o prazer como um ato sexual. E isso não é prazer. O que nós estamos fazendo aqui hoje, isso é prazer. 2 amigos, 2 padres, 2 pessoas conversando sobre um assunto diferenciado, né? Onde a gente tem a liberdade de fazer isso, onde muitas outras pessoas vão ver isso e não causa constrangimento nenhum, não causa vergonha, não causa ridicularismo, vamos pensar assim, porque, nossa, né, um padre falando disso, né, e assim por diante. Eu lembro uma vez, eu fui dar palestra na minha escola, e era sobre doenças sexualmente transmissíveis. Você fala, mas o que um padre vai falar disso? Bom, eu sou técnico de enfermagem, né, então eu entendo bem do assunto também, foram 12 anos de profissão. E uma das perguntas que me foram feitas foram essas, mas o senhor não é padre? Eu falei, deixei de ser gente. Deixei de ser gente. Então, assim, eu posso conversar, eu posso contar piada, eu tomo remédio, eu uso banheiro, eu como, eu tenho dor de cabeça. Isso faz parte da vida de um ser humano. Um ser humano. Então, existem os pensamentos, existem as ações, existe uma coisa chamada corpo, existe uma coisa chamada vontade.
dentro dessa minha vontade, eu abdiquei do desejo. É diferente. Então hoje eu consigo compreender uma mulher, eu consigo compreender um homem, né, sem olhar, né, pelo interesse do meu ser humano homem, do meu ser humano hétero. Isso eu consigo separar. Por quê? Porque eu consigo ver a pessoa em sua estrutura, como eu também me permito ser visto. Então, eu tenho amigos, eu tenho amigas, eu brinco, eu conto piada, como eu disse. Por quê? Porque eu sou gente. Agora, você não vai me ver, né, como diz o ditado, diante de um presbitério fazendo piada na hora da missa. Até porque não combina, né? Então, você não vai me ver na porta de um bar, né, enchendo a cara porque eu não consigo conviver com a escolha que eu fiz. Você não vai me ver trancado dentro de uma casa, né, porque eu tenho medo de sair lá fora e cair, né, numa tentação. Não é isso que faz um padre deixar de viver o celibato. Não é isso que faz um casal, né, infligir, vamos dizer assim, o sexto mandamento, que é para todos, né, sobre a castidade. Mas é a convicção da escolha que eu fiz. E quando eu olho para a minha escolha, eu não tenho medo de estar em nenhum lugar e dizer, sou padre. Por isso que eu perguntei, é uma pergunta íntima. A capacidade de amar, ela não é, infelizmente, não é para todos. Existem pessoas mais hábeis ou menos hábeis, vivem melhor a sua afetividade, outras vivem de modo mais conturbado, de modo mais difícil. A capacidade de amar, ela não vai somente restringir a sexualidade, não vai restringir a dimensão matrimonial, ou até mesmo a dimensão celibatária, mas ela vai abranger toda a nossa vida. Quanto melhor nós soubermos amar os outros, mais a gente consegue se doar, mais a gente consegue quebrar essa barreira e se aproximar. Por isso que mesmo tendo uma escolha de vida solitária, que é o celibato que o celibato nos impõe, eu não sei você, mas às vezes eu pelo menos acabo dormindo com um monte de gente na minha cabeça. Por quê? São pessoas que a gente tem que pensar como ajudar, como aconselhar. Pessoas que a gente tem que, querendo ou não, se preocupar se tem comida na despensa e como a gente vai fazer para que essa comida chegue nas despensas dela. Aqui na paróquia de Santa Rita tem que fazer construção, tem obras. Senhor que tem piedade. A gente, quem é, né, pai de família, quem tem a sua casa, fica preocupado se tem uma goteira no teto, se o cano estourou, se tem que pintar a casa, enfim. O padre também, além de Santa Paulina, são 6 comunidades, são 6 casas que a gente tem que pensar. De modo que quando eu falo que eu vivo sozinho, ao mesmo tempo eu estou só fisicamente, mas olhando ao meu redor eu sei que eu estou recheado de gente, estou cheio de gente, inclusive na hora de dormir. E aí, se a gente não toma cuidado, nossa senhora, a cabecinha fica que fica, né? Os cabelos vão embora. Esses vai mais cedo. Isso daqui faz parte. Se a gente... E aí, né, vamos voltar para a primeira pergunta que você falou, quando as pessoas geralmente nos falam, por que o padre não casa? Padre José Nelson, se você tivesse esposa e filhos dentro dessa casa paroquial, que graças a Deus comportaria aqui, pelo menos uns 3, 4 bacurizinhos aqui, você comportaria. Mas se você tivesse essa família, padre, você ia conseguir dar conta de todo o seu trabalho? Não. A minha resposta é muito convicta a todas as pessoas que me perguntam isso, né? Porque o padre não casa. E aí eu costumo expor a vida de um padre. Como que um padre age? Como que um padre trabalha? Como é que ele cuida de uma paróquia? E aí quando eu termino de explicar isso, normalmente aí eu devolvo a pergunta para as pessoas. Você acha que o padre deve casar? E quando termina a explicação, a pessoa diz, não. Se um padre fosse casado, misericórdia, como é que ele conseguiria fazer tudo isso? A esposa não teria o padre em casa, ela não teria o seu esposo em casa, né? Sem contar uma outra série de fatores que a igreja não esconde. Tem gente que às vezes pergunta assim, a igreja não faz isso por causa da situação financeira. Ué, eu digo que faz parte. Eu não nego essa parte, nem a igreja nega isso. Mas não é só isso. A vida de um padre não é apenas a situação financeira da paróquia que cuida dele nesse sentido, até porque ele está ali a serviço, mas é um todo. Imagina seu filho doente, imagina um padre casado, o filho está doente, o filho do paroquiano também está. E aí você precisa fazer uma escolha. Não estou dizendo que isso se resume à situação, mas é um exemplo. E aí a esposa diz, precisa ir no médico, mas eu preciso dar unção para o outro. Espera aí, é o meu filho.
Mas o filho do paroquiano também é meu filho, porque o padre também é pai espiritual. E aí? Se eu escolho a minha esposa, eu estou negando o direito também do outro. Se eu escolho o outro, eu estou negando para a minha esposa o direito do meu filho. Então a igreja também pensou nisso quando coloca dentro, né, do celibato, né, o sacramento da ordem. Ou, dentro do sacramento da ordem, o voto de celibato. Então não é porque eu escolhi ser sozinho, é porque eu escolhi viver com muitos, e para viver com muitos eu preciso estar sozinho. Então tem uma diferença aí. Então, de modo que a gente nunca está sozinho, de Exato, fato. nunca estamos sozinhos. É impressionante, né? Bom, eu acho que tem muito assunto para a gente falar, mas acho que já pelo andar do nosso tempo aqui, não sei se você teria alguma outra coisa para colocar aqui para a gente. Tem algum... Assim, só lembrar de uma frase que eu pronunciei ainda quando era seminarista a respeito, quando você tinha perguntado do amar, e eu disse, sim, sou capaz de amar em todos os sentidos. Por quê? Porque aonde Deus, né, nos coloca e a igreja nos pede, sempre vai estar o povo que nós devemos amar de perto, sem deixar de amar aqueles qual Deus já nos permitiu conhecer, mesmo hoje estando longe. Né? Você fala, o que essa frase tem a ver com isso, padre? O celibato não é uma solidão. O celibato é um estado de vida. E dentro desse estado de vida que eu escolhi, eu me permito viver esta solidão acompanhado de muitas pessoas, do qual eu costumo dizer aos mais jovens, são os meus príncipes e as minhas princesas. E falo dos pouquinho mais velhos, né? Se existe um príncipe e uma princesa, existe um rei e uma rainha. No entanto, isso só é possível porque nós servimos a um único Rei e Salvador, que nós chamamos de Jesus Cristo. Muito bem, muito obrigado por abrir as suas portas da casa, me acolher, aqui acolher também os nossos espectadores, quem assiste o nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, aí o joinha, ativa o sininho e também se inscreva em nosso canal se você quiser receber mais também notificações desse, como o nosso Café com Fé, como também das missas, a participação também na catequese online, nesse momento de pandemia, que eu acho que não deve ser diferente aqui na Paróquia de Santa Rita também. E vamos encerrar, vamos dar a bênção então juntos? Vamos dar a bênção juntos então. Então que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Zé Nelson. Obrigado, Padre Renato. Café com Fé fica por aqui. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.